O TBT na TV tem a parceria de Casa Shopping, a sua casa nova. Lojas Pompeia Montenegro, é fácil ser fashion. La Máfia Barbearia Montenegro, o lugar para grandes homens. E Sagni Sul, comunicação visual de verdade. Olá! Quinta-feira é dia de TBT aqui na TV Cultura do Vale. E como tu já sabe, na nossa sala sempre temos um convidado que faz uma viagem no tempo com a gente. Hoje recebemos ela, que é mestre em Educação pela URGS, professora adjunta e diretora executiva da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, a Fundarte. É um imenso prazer receber aqui no TBT a fã da banda Yes, Júlia Umes. Olá, tudo bom, Estevão? É uma satisfação para mim estar aqui sentada nesse lugar tão cheio de memórias, né? Principalmente porque eu faço parte da história da Fundarte, tenho as minhas memórias. Eu acho que hoje eu falo um pouco, um fragmento de todo esse conhecimento sobre a Fundarte que eu tenho, né? E gostei da homenagem porque realmente sou fã da banda Yes mesmo, desde a minha juventude. Que legal, e tem as pessoas que têm vindo aqui no programa têm muito para contar, né? E assim como tu, eu acho que a tua história e a história da Fundarte, elas se complementam, né? Faz muito parte da tua vida, da tua história, todo esse momento aqui, né? Então é muito legal para te participar, é um prazer, como eu disse, te ter aqui. E hoje a gente vai relembrar então alguns vídeos, alguns momentos dessa trajetória. Muito bem, então vamos ao nosso TBT, porque para mim é uma surpresa, né? Eu posso imaginar vários momentos, né? Mas vamos então aos momentos que tu selecionaste. Vamos lá, então já vamos começar com um vídeo. A gente vai ver agora o trecho de uma entrevista concedida à TV Cultura em 2002, na inauguração do Teatro Terezinha Petri Cardona. Vamos lá? Apresenta para a comunidade de Montenegro a inauguração deste belo teatro. Bom, esse é mais um espaço cultural que Montenegro está ganhando de presente, né? É uma das conquistas da Fundarte, que esse ano também recebeu a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E vejo que esse é um espaço para, além dos alunos do curso básico da Fundarte, os alunos já de um nível de graduação poderem atuar na área do teatro, na área da dança, na área da música, né? E muito importante esse teatro ser equipado com som, né? Já tem o próprio som, equipamento de luz, né? Maquinaria cênica toda funcionando. Então dá uma opção a mais para as produções artísticas da Fundarte. Interessante, muito interessante. Eu me escutando ali, né? Eu falaria a mesma coisa hoje, né? Parece Sim. Eu falando hoje. Sim. Né? Que bom, né? Que o teatro continua com as mesmas características e que a gente tem a parceria com a UERGS e que ela tem essa importância que eu falei no texto ali. E é bem interessante agora, né? São 20 anos que se passaram, então agora a gente está numa fase de fazer uma manutenção no Teatro Terezinha, né? Agora no mês de julho, provavelmente na metade de julho, a gente inicia as obras dessa... É uma manutenção, né? E ele continua sendo um espaço cultural aqui de Montenegro bem importante por ser equipado, né? Então eu consigo fazer uma produção completa no teatro sem precisar alocar luz, som, enfim, estrutura de camarim. Ele é um teatro muito bom. As pessoas que vêm de fora, elas, né, sempre elogiam. E eu faço parte dessa história, né? Então a UERGS estava chegando. Teatro no mesmo ano. Tudo no mesmo ano. É. E a inauguração também da galeria, Luíde, então, eu ia citar isso, que também é a inauguração da galeria. A UERGS tinha chegado, a gente estava terminando a obra, tanto que o ano que a UERGS chegou era cheio de tapume pelos corredores, assim, era bem... porque tinha a inauguração do teatro, né? E como é que é para ti, assim, ser gestora de uma fundação como a Fundarte, que tem tantas coisas? Tem um canal de televisão, é uma escola de arte, editora. Então, como é que é gerir todas essas partes, que são vários braços, né, que fazem parte da Fundarte? É bem complicado, vou te dizer que eu vejo que é bem complicado.
Eu não acho complicado para mim, por quê? Como eu estou há muitos anos aqui, eu fiz parte da construção dessas etapas. Então a gente vai se apropriando, né? Mas tem semanas assim, não sei, a gente acostuma, né? A gente troca de assunto de uma hora para outra. Saio de uma reunião é um assunto, vou para outra reunião é outro assunto. E tudo isso, atrás de toda essa produção artística, por exemplo, ela tem uma parte que ela é administrativa, né? Então, assim como eu estou aqui gravando um programa contigo, eu desço, vou assinar a matrícula dos alunos, e não é pouca coisa, é um monte de coisa. Aí daqui a pouco eu vou olhar o material da contabilidade, e aí eu sou editora-chefe da revista da Fundarte, daí eu já vou ler um artigo. Aí tem o grupo de pesquisa, e a gente está fazendo uma pesquisa. Daí a gente está organizando o Salão 10x10, daí tem uma reunião da galeria. Eu adoro mesmo, porque eu nasci aqui dentro e participei de todas essas criações. Mas é difícil, viu? Às vezes quando eu paro para pensar, eu fico bem preocupada, né? Eu não vou passar a minha vida inteira aqui dentro. Então, uma pessoa que consiga dar conta de tudo, né, é bem complicado. A gente tem uma equipe antiga aqui, digamos, que administra os pequenos grupos, né? Mas é muito bom, é muito bom. E a tua história com a TV, ela não é de agora também, né? São muitos anos, e eu quero citar aqui o programa Sim. Por Dentro da Arte, né? Que foram 10 anos que tu produziu, Sim, é isso? Sim. Eu produzi 10 anos. O Por Dentro da Arte, ele existiu por 12 anos, né? Quem criou foi o Chico Machado, que era professor de artes visuais, hoje ele é professor de pós-graduação da URGS. E o Chico criou num formato, Por Dentro da Arte, ele tinha a logística dele. Sexta de manhã ele filmava, preparava o programa, aí o cinegrafista dele era o editor. Então eles faziam a captação, iam para o estúdio, editavam, ao meio-dia já passava o programa. E ele era o âncora do programa. Esse era o formato do programa do Chico. Quando o Chico foi para a URGS, eu achei uma pena perder esse espaço de artes. Então eu criei um outro formato, completamente roteirizado, né? Onde eu nunca fui âncora do Por Dentro da Arte. E eu sempre roteirizei, convidava as pessoas para ser âncora. A Karine foi âncora há muito tempo, Patriciane e algumas outras pessoas. Às vezes eu escrevia o programa em conjunto com algum colega, porque a minha área é a área da música, mas eu sempre fiz em todas as 4 áreas, né? Teatro, dança, enfim. Com pesquisas e com convidados também. Ele teve 2 momentos eu tive 2 vinhetas no Por Dentro da Arte. Numa, esse programa durava de 7 a 8 minutos, e depois a gente fez um formato novo. A primeira vinheta era do Marcelo Motim, que foi editor muito tempo da revista. A segunda vinheta era do Diego K., com quem eu trabalhei muito a questão de produção, e era um programa que durava 3 minutos. Um compacto de 3 minutos não é muito fácil de fazer. E a minha logística era fazer de 4 em 4 programas. E sempre com muita informação, né? Porque Sim. o Dentro da Arte ele traz muitas referências para que a pessoa que estivesse assistindo pudesse se inteirar e conhecer mais Com sobre certeza, determinado assunto, né? Eu sempre chamei esse programa como um programa sobre conhecimento em arte. É um programa sobre conhecimento. Não é para agradar e nem desagradar ninguém, mas assim para informar e para a pessoa conhecer sobre os mais variados aspectos da arte, inclusive da arte contemporânea, que eu sou uma apreciadora da arte contemporânea, e acho que ela não é assim muito conhecida, né? Apesar de ser contemporânea. Né? Sim, que legal. Então é um programa, convido para quem nos assiste, procurar no YouTube da TV Cultura do Vale, que tem os episódios disponíveis. Eu dei uma olhada, temos mais de 170 no YouTube. No YouTube. E mais de 400 produzidos, mais de né? 400 produzidos, Exato o que eu ia falar. Durante esses 10 anos eu produzi mais ou menos 400 programas. Também, uma delícia produzir. Como é que é como professora, né? Tu partir para fazer um programa de televisão, né? Roteirizar um programa. Como é que foi essa mudança, esse hábito que tu teve ter? Porque é muito trabalho, né? É bastante trabalho, é um trabalho de pesquisa intenso. Mas justamente por ser professora, eu sempre usei nas minhas aulas os programas. Então, ele é didático, ele é muito didático,
porque tem esse olhar do professor, né? Então, por exemplo, se eu vou falar em música eletroacústica, quais são os elementos mínimos que eu preciso te mostrar para que tu tenha uma visão global, né? Então, eu acho que ser professor e fazer esse programa, ele é assim, casa com tudo. E nas minhas aulas, eu sou professora de apreciação artística, apreciação musical, usei muito, muito mesmo. E tenho colegas que usam até hoje o programa como uma referência. Ele é muito legal, principalmente de 3 minutos, para te introduzir aquele assunto que tu vai trabalhar na sala de aula, né? Sim. Eu acho que tem tudo a ver, né? Legal, parabéns então pela iniciativa e pelos 400 programas. Pelos 400 programas. Então agora a gente vai acompanhar o próximo vídeo, que é no encerramento do 24º Seminário Nacional de Arte e Educação, em 2014. O seminário sempre surpreende, porque são pessoas novas, pessoas que vêm há muitos anos também se encontrando, professores diferentes, professores que já vieram outras vezes também, mas sempre com uma bagagem nova. Eu acho que eu também destaco os grupos das universidades que têm programas de ensino de pesquisa, dos PIBIDs também, que trazem os seus trabalhos de pesquisa sempre voltados à escola para compartilhar com os colegas, né? E eu faço um destaque especial para a programação cultural que a gente teve durante a semana. Muito bom também, parabéns pela seleção, né? Porque 2014, a gente pulou 14 anos aí, primeiro inaugurou o teatro, agora 2014. O seminário já acontece há mais de 30 anos, né? E realmente é uma fase, essa fase foi uma fase nova do seminário, e eu cito ali o PIBID, né? A PIBID é uma ação da universidade que nos primeiros anos do seminário isso não acontecia, né? E isso agora acontece e continua acontecendo no seminário, da gente receber grupos de pesquisa de outras universidades, né? Da UFPEL, da UFSM, né? Da UERGS apresenta. Então, o Seminário de Arte e Educação, ele nasce com um objetivo, claro, de se trabalhar com a academia, mas ele se estende à academia, à produção escrita também, né, às publicações, e hoje ele se mantém isso, né, então foi bem interessante. E a programação cultural, que a gente sempre procura oportunizar, principalmente assim, professores que não têm esse hábito de assistir um teatro, um espetáculo de dança, um sarau, enfim, ou uma exposição na galeria, o seminário sempre contempla muito a programação cultural, continua contemplando, né? E daqui a pouco, assim que sair o salão esse ano, a gente já começa a organizar o seminário do outro ano. Saudade do seminário, quando enchia o prédio aqui, né? E vai encher de novo. Durante a pandemia a gente realizou ele de maneira online. Foi bem e era mais ou menos essa pergunta que eu ia te fazer. Como é que é a relação da Fundarte com a academia? Sim. Quando a UERGS inicia, ela inicia com os professores da Fundarte, né? Então a proposta iniciou, todos eram professores da Fundarte. Eu mesma, eu acho que foram 7 anos que eu dei aula, porque além de ser, na época era vice-diretora, eu dava aula à noite, né? Então era uma coisa bem complicada. Dava aula de tudo, de teoria da música, né? Eu dei aula de supervisão de estágio, e várias coisas. Até que a gente precisou separar essa relação. Hoje tem um termo de cessão de uso, mas os professores eles fizeram concurso para a UERGS. Quase todos os professores que eram da Fundarte foram para a UERGS. Aí eu pensei assim, alguém precisa ficar, né? Então eu fiquei na Fundarte, até porque eu sou montenegrina e faço parte da história da Fundarte. Mas a gente sempre manteve uma relação, né? Eu vejo assim que eu coordeno muito essa parte da relação com a academia através da revista da Fundarte. Porque como eu sou editora-chefe da revista, a revista é uma revista nacional ou internacional, porque a gente também recebe artigos em espanhol, em inglês, né? E aí existe, dentro dela, é uma revista acadêmica, né? E hoje a gente está qualificada pela CAPES com Qualis A2. Poucas universidades conseguem qualificar a revista
né? Eu coloco isso na minha logística quase que diária. Eu dou bom dia para o meu computador, olho meu e-mail, acesso a revista e estou sempre trabalhando nela, é diária, né? Um pouquinho, porque daí não acumula, né? Então, essa relação é bem importante através da revista, né? E hoje, os professores, a gente tem recebido muito professores de universidade, professores doutores, que escrevem na revista, porque as universidades, elas cobram dos professores um número X de publicações, né? E a nossa revista hoje, ela está pontuando para quem é professor universitário pós-doutor. Isso é uma questão acadêmica bem importante, né? Hoje a gente tem essa relação forte e a relação com a UERGS, né? E é muito legal a gente poder ter isso aqui em Montenegro, né? Aqui em Montenegro. A gente não precisa, digamos, submeter numa revista de outro estado, de outro lugar, porque Montenegro tem também. Tem. E a gente realiza um trabalho muito interessante e importante, né? É verdade. Muitas pessoas não conhecem, até porque realmente a produção dela é uma produção acadêmica, são artigos acadêmicos. Então, quem está mais ligado à pesquisa, né? Daí conhece. Ela é mais conhecida fora de Montenegro do que em Montenegro mesmo. Sim. E eu quero perguntar para ti, como que tu te lembra do teu primeiro contato com a Fundarte? Eu vou me lembrar, sim, eu fui vizinha da Fundarte. Daí eu vou te contar a história da Fundarte, não vai ficar muito longo. Meu primeiro contato, assim, a Fundarte, ela surge com 2 turmas de piano, que era uma turma da Dona Terezinha Cardona e uma da Renata Thomas. E eu estudei piano desde os 7 anos de idade, né? Nessa época eu não me lembro mais quantos anos eu tinha, já tinha um pouco mais. Então, a fusão dessas 2 turmas, surge a Fundarte, né? Num lugar que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é lá na frente da prefeitura, que as Salas Frias, que era o antigo presídio. E por acaso eu morava do outro lado da rua, ainda por cima era só atravessar a rua e eu já estava na Fundarte, né? Então eu tive o primeiro contato com as aulas de piano da Renata. E aí a gente também teve um tempo atrás da igreja, procurando espaços, né? Mas digamos que o núcleo da Fundarte, lá em 73, ele surge ali, né? E eu já era aluna, né? Então eu começo, a Fundarte vai fazer 49 anos, né? Agora em junho, e eu faço parte desses 49 anos. Eu tive alguns anos afastada porque eu morei fora de Montenegro. Morei em Novo Hamburgo, morei em São Paulo, e aí voltei, mas sempre visitando a Fundarte. Voltei a morar em Montenegro, voltei a estudar na Fundarte. Até que eu resolvi que eu ia me profissionalizar mesmo, né? No piano e dar aula, enfim. E aí estou há mais de 30 anos. Eu não pergunta quantos 30, porque eu já não sou muito de números. E qual a característica que tu pode me dizer que segue a mesma lá da época que tu foi, então, aluna da Fundarte e agora como diretora executiva? Eu acho assim, existe uma coisa que se chama erudição, né? A arte, ela tem um papel que é mostrar tudo o que acontece. Mas a erudição na arte, ela é um pouco diferente. Então, eu acho que a Fundarte, ela traz essa característica da erudição, que não é elitismo, tá? Porque senão aí eu podia dar uma aula o que é elitismo e o que é erudição, tá? São coisas completamente diferentes. Que eu acho que é um papel da Fundarte, é uma obrigação da Fundarte manter e mostrar isso. Vou te dar um exemplo, tá? Em que lugar de Montenegro eu vou poder assistir um concerto de cravo? Eu sei o que é um cravo. Eu já vi um cravo na minha vida. A Fundarte, ela tem a obrigação de trazer alguns eventos, de mostrar alguns elementos. É um elemento da erudição, que faz parte da história, que nasce na música barroca. Então, tem várias coisas que a gente pode aprender. E aí, isso é uma coisa que nasce com a Fundarte e que não morreu ainda e que eu acho que tem que continuar. Não que a gente não tenha que fazer o sertanejo que vocês fizeram outro dia no Mundo da Arte, como é o Cuernejo, né? Que é uma coisa que está surgindo. Acho que a gente tem a nossa obrigação, o nosso papel, ele fica mais pesado ainda, né? A gente tem que manter o erudito, porque é aqui que a gente tem a oportunidade de conhecer, e também trazer o novo, né?
E a Fundarte sempre quis trazer o novo, sempre trouxe o novo também. Acho que continua, a essência continua a mesma. Que ótimo. Então, quem vem aqui no TBT sempre ganha um presente. Então, eu vou te entregar agora aqui um quadrinho com uma lembrança da entrevista no seminário. E aí tem um QR Code no quadro. Certo. Tu pode apontar a câmera do teu celular e ver as matérias em casa quando tu quiser. Muito bem, muito obrigada, agradeço. Quando precisar de novo, pode me chamar, porque história eu tenho muita história para contar. Tá muito bonito. Quero te agradecer, então, por ter dividido com a gente esses momentos, essas memórias. É um prazer imenso te receber aqui como diretora da Fundarte, minha colega. Então, estou muito feliz com a nossa entrevista. Então tá, muito obrigada, Estela. Obrigada a você que nos acompanhou e fez com a gente essa viagem no tempo. Quinta-feira que vem eu te espero com um novo convidado, uma nova história e novos momentos que serão criados aqui a partir da nossa conversa. Todo o conteúdo da TV Cultura do Vale está disponível no nosso canal do YouTube, no Facebook e tem material exclusivo no Instagram, @TV Cultura do Vale. Até semana que vem. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui.